Você quer um casamento saudável, mas já parou para pensar que talvez o problema não esteja na relação, e sim nas feridas que você nunca tratou? Porque não adianta querer viver algo leve com o coração pesado. Não dá para construir paz carregando traumas escondidos. E deixa eu te perguntar com sinceridade: como alguém quebrado pode sustentar uma aliança inteira? Parece forte, né? Mas é real. Porque muita gente entra em um relacionamento esperando que o outro cure aquilo que nem ela mesma teve coragem de enfrentar. E aí começa o ciclo: cobrança, frustração, silêncio. E de repente, o amor vira desgaste. E calma. Não é falta de sentimento, não. É falta de cura mesmo. Porque amar não resolve tudo quando a alma ainda está ferida. Agora presta atenção nisso, porque aqui muda tudo. Um casamento saudável não começa no altar. Começa dentro de você. Nas decisões que ninguém vê, nas dores que você decide encarar. E olha, se você acha que isso não tem nada a ver com o futuro do seu relacionamento, fica comigo até o final, porque existe um detalhe que quase ninguém percebe e que pode definir se você vai viver uma relação de paz ou repetir os mesmos erros sem nem perceber. Cura emocional, antes do compromisso, é uma base essencial para qualquer relacionamento que deseja ser saudável, duradouro e verdadeiro, porque ninguém consegue oferecer estabilidade quando ainda está lidando com conflitos internos não resolvidos. Muitas pessoas entram em relacionamentos acreditando que o amor será suficiente para resolver tudo, mas ignoram o fato de que feridas emocionais não desaparecem com a presença de outra pessoa. Elas apenas se escondem por um tempo e depois aparecem de forma mais intensa. Traumas, inseguranças, rejeições passadas e experiências mal resolvidas acabam influenciando diretamente a forma como alguém ama, reage, se comunica e interpreta as atitudes do outro. Quando alguém não se cura antes de assumir um compromisso, tende a projetar suas dores no relacionamento. Pequenas situações ganham proporções maiores porque tocam em pontos sensíveis que já estavam fragilizados. Uma simples demora em responder pode ser interpretada como abandono. Uma crítica construtiva pode ser sentida como rejeição. E uma discordância normal pode parecer um ataque pessoal. Isso não acontece por causa do presente, mas por causa do passado que ainda não foi tratado. Sem perceber, a pessoa começa a reagir mais às suas próprias feridas do que ao comportamento real do parceiro. A falta de cura também cria expectativas irreais. Há quem entre em um relacionamento esperando que o outro preencha vazios emocionais. Traga segurança constante, valide cada sentimento e nunca falhe. Esse tipo de expectativa coloca um peso injusto sobre o outro, porque ninguém tem a capacidade de suprir completamente as necessidades internas de alguém. Quando essas expectativas não são atendidas, surge a frustração, seguida por cobranças, conflitos e, muitas vezes, distanciamento. O relacionamento deixa de ser um espaço de construção conjunta e passa a ser um campo de exigências impossíveis de serem sustentadas. Cuidar da própria saúde emocional antes de se comprometer significa assumir responsabilidade pela própria história. É reconhecer que existem áreas que precisam de atenção, que certos padrões precisam ser quebrados e que algumas dores precisam ser enfrentadas com maturidade. Esse processo exige coragem, porque envolve olhar para dentro, identificar fragilidades e lidar com sentimentos que muitas vezes foram evitados por muito tempo. No entanto, é justamente esse enfrentamento que permite crescer e se tornar alguém mais preparado para viver um relacionamento equilibrado. Outro ponto importante é que a cura emocional não significa perfeição. Ninguém precisa estar completamente resolvido em todas as áreas para se relacionar. Mas é necessário ter consciência de si mesmo e disposição para evoluir. A diferença está na postura. Alguém que está em processo de cura reconhece suas limitações, comunica suas dificuldades e busca melhorar, enquanto alguém que ignora suas feridas tende a repetir padrões sem perceber, causando desgaste constante na relação. A maturidade emocional não elimina conflitos, mas muda a forma como eles são enfrentados. Sem cura, é comum desenvolver dependência emocional. A pessoa passa a basear sua felicidade, autoestima e segurança na presença e nas atitudes do outro.
Isso cria um vínculo instável, porque qualquer mudança no comportamento do parceiro gera insegurança e medo. A dependência emocional também pode levar a tolerar situações prejudiciais por medo de perder o relacionamento, dificultando a construção de limites saudáveis. Quando há cura, a pessoa entende que o relacionamento é uma parte importante da vida, mas não é a única fonte de valor ou identidade. A comunicação também é profundamente afetada pela falta de cura. Emoções mal resolvidas dificultam a expressão clara dos sentimentos, levando a reações impulsivas, silêncios prolongados ou discussões desnecessárias. Muitas vezes, a pessoa não consegue explicar o que realmente sente, porque nem ela mesma entende completamente suas emoções. Isso gera confusão, mal-entendidos e um ciclo de conflitos que poderiam ser evitados com maior clareza interna. A cura emocional melhora a comunicação porque permite reconhecer, nomear e expressar sentimentos de forma mais equilibrada. Além disso, feridas não tratadas influenciam na escolha do parceiro. Existe uma tendência de se conectar com pessoas que reforçam padrões já conhecidos, mesmo que esses padrões sejam prejudiciais. Alguém que não se curou de rejeições passadas pode se sentir atraído por relacionamentos instáveis, enquanto alguém com baixa autoestima pode aceitar menos do que merece. Sem perceber, a pessoa entra em ciclos repetitivos, escolhendo sempre o mesmo tipo de relacionamento e enfrentando os mesmos problemas. A cura quebra esse ciclo, porque amplia a consciência e permite fazer escolhas mais saudáveis. A estabilidade emocional adquirida através da cura também traz mais equilíbrio para o relacionamento. A pessoa não reage de forma exagerada a cada situação, não se deixa dominar por inseguranças constantes e consegue lidar melhor com desafios. Isso cria um ambiente mais leve, onde ambos podem crescer juntos, sem carregar o peso de conflitos internos não resolvidos. O relacionamento deixa de ser um espaço de compensação emocional e passa a ser um espaço de parceria real. Outro aspecto importante é a capacidade de estabelecer limites. Sem cura, muitas pessoas têm dificuldade em dizer não, em expressar desconforto ou em se posicionar diante de situações que as afetam. Isso pode levar ao acúmulo de ressentimentos e, eventualmente, a explosões emocionais. Quando há cura, a pessoa entende seu valor, reconhece seus limites e consegue comunicá-los de forma firme e respeitosa. Isso não apenas protege o indivíduo, mas também fortalece o relacionamento, porque cria uma base de respeito mútuo. O processo de cura também desenvolve empatia. Ao lidar com suas próprias dores, a pessoa se torna mais compreensiva em relação às dificuldades do outro. Isso não significa aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim entender que todos estão em processo de crescimento. Essa empatia facilita a resolução de conflitos, porque reduz julgamentos e aumenta a disposição para encontrar soluções. O relacionamento se torna um espaço de apoio e evolução, em vez de um campo de críticas constantes. Com o tempo, a cura emocional transforma a forma como alguém se posiciona dentro de um relacionamento. A pessoa deixa de buscar validação constante e passa a contribuir de forma mais equilibrada. Ela não depende do outro para se sentir completa, mas escolhe compartilhar a vida com alguém. Essa diferença muda completamente a dinâmica do relacionamento, tornando-o mais saudável, mais estável e mais verdadeiro. O compromisso deixa de ser uma tentativa de preencher vazios e passa a ser uma decisão consciente de construir algo em conjunto. Quando a cura vem antes do compromisso, o relacionamento ganha uma base sólida. Não se trata de eliminar desafios, mas de estar preparado para enfrentá-los com maturidade. A pessoa entende que o outro não é responsável por resolver suas dores, mas sim por caminhar ao seu lado enquanto ambos crescem. Essa consciência reduz conflitos desnecessários, fortalece a conexão e cria um ambiente onde o amor pode se desenvolver de forma mais plena. Autoconhecimento para evitar conflitos repetitivos é um dos pilares mais importantes para construir relacionamentos saudáveis, porque sem compreender a si mesmo, a pessoa acaba revivendo os mesmos problemas em diferentes cenários, como se estivesse presa em um ciclo invisível. Muitas vezes, os conflitos não surgem apenas por causa do comportamento do outro, mas por padrões internos que se repetem automaticamente, sem que haja consciência clara disso. Reações exageradas,
Interpretações distorcidas e emoções intensas frequentemente têm raízes mais profundas do que a situação atual. E sem autoconhecimento, esses padrões continuam se manifestando de forma constante. Quando alguém não se conhece profundamente, tende a reagir de maneira impulsiva, guiado por sentimentos momentâneos e experiências passadas que ainda não foram totalmente compreendidas. Isso cria um cenário onde pequenas situações se transformam em grandes conflitos, não porque são realmente graves, mas porque ativam gatilhos emocionais já existentes. Uma simples discordância pode ser interpretada como rejeição, uma crítica pode ser vista como ataque pessoal, e um silêncio pode gerar insegurança desproporcional. Essas reações não acontecem por acaso, mas são reflexos de histórias internas que ainda precisam ser entendidas. O autoconhecimento permite identificar esses gatilhos e compreender de onde eles vêm. Ao reconhecer que determinada reação não está ligada apenas ao presente, mas também a experiências anteriores, a pessoa ganha a capacidade de pausar antes de agir. Essa pausa é fundamental, porque cria espaço para escolher uma resposta mais equilibrada em vez de reagir automaticamente. Sem esse processo, o comportamento tende a se repetir, gerando conflitos semelhantes em diferentes momentos e até em diferentes relacionamentos. Outro aspecto importante é a consciência das próprias expectativas. Muitas pessoas entram em relacionamentos carregando ideias formadas sobre como o outro deve agir, amar e se comportar, sem perceber que essas expectativas podem ser irreais ou influenciadas por experiências passadas. Quando o outro não corresponde a essas expectativas, surge a frustração, seguida por conflitos que poderiam ser evitados com uma compreensão mais clara de si mesmo. O autoconhecimento ajuda a ajustar essas expectativas, tornando-as mais realistas e alinhadas com a realidade do relacionamento. Além disso, conhecer a si mesmo envolve entender os próprios limites. Sem essa clareza, a pessoa pode aceitar situações que a incomodam, acumular insatisfações e, em determinado momento, reagir de forma intensa. Esse tipo de comportamento cria um ciclo de silêncio e explosão, onde os conflitos parecem surgir do nada, mas na verdade são resultado de sentimentos acumulados. Quando há autoconhecimento, os limites são identificados com mais facilidade, permitindo que sejam comunicados de forma clara antes que o desconforto se transforme em conflito. A forma de comunicação também é profundamente impactada pelo nível de autoconhecimento. Quem não entende bem suas próprias emoções tem dificuldade em expressá-las de maneira clara, o que gera mal-entendidos e interpretações equivocadas. Muitas vezes, a pessoa sente algo, mas não consegue explicar, ou se expressa de forma confusa, fazendo com que o outro não compreenda a real situação. Isso aumenta a tensão e contribui para a repetição de conflitos. Com autoconhecimento, a comunicação se torna mais direta, honesta e eficaz, reduzindo a chance de conflitos desnecessários. Outro ponto relevante é a identificação de padrões de comportamento. Sem perceber, muitas pessoas repetem atitudes semelhantes em diferentes relacionamentos, escolhendo parceiros com características parecidas ou reagindo sempre da mesma forma diante de determinadas situações. Esse padrão pode ser resultado de crenças internas, medos ou até hábitos emocionais que foram se formando ao longo do tempo. O autoconhecimento permite enxergar esses padrões com clareza, criando a oportunidade de interrompê-los e construir novas formas de agir. A responsabilidade pessoal também é fortalecida quando há autoconhecimento. Em vez de culpar constantemente o outro pelos conflitos, a pessoa passa a reconhecer sua própria participação nas situações. Isso não significa assumir toda a culpa, mas entender que cada ação gera uma reação e que mudar a própria postura pode transformar a dinâmica do relacionamento. Essa mudança de perspectiva é essencial para quebrar ciclos repetitivos, porque desloca o foco da acusação para a solução. O autoconhecimento também ajuda a lidar melhor com as emoções. Em vez de ser dominado por sentimentos intensos, a pessoa aprende a reconhecê-los, compreendê-los e administrá-los de forma mais equilibrada. Isso não elimina as emoções, mas impede que elas controlem completamente o comportamento. Essa habilidade é fundamental para evitar conflitos, porque permite responder de forma mais consciente, mesmo em situações desafiadoras.
Outro benefício importante é a capacidade de escolher melhor as batalhas. Nem todo desacordo precisa se transformar em conflito, e nem toda diferença precisa ser resolvida de forma imediata. Quando há autoconhecimento, a pessoa consegue distinguir o que realmente importa do que pode ser deixado de lado. Isso reduz a frequência de discussões e contribui para um ambiente mais leve e harmonioso. A construção desse nível de consciência exige tempo e disposição para refletir sobre a própria vida. Não é um processo rápido, nem sempre confortável, porque envolve encarar aspectos que muitas vezes foram ignorados. No entanto, é um investimento que traz resultados significativos, não apenas para os relacionamentos, mas para a vida como um todo. Quanto mais alguém se conhece, mais preparado está para lidar com desafios, tomar decisões conscientes e construir conexões saudáveis. Com o tempo, o autoconhecimento transforma a forma como os conflitos são percebidos. Em vez de serem vistos apenas como problemas, passam a ser oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada situação revela algo novo, permite ajustes e contribui para o desenvolvimento pessoal. Essa mudança de perspectiva reduz a repetição de padrões, porque a pessoa deixa de agir no automático e passa a agir com intenção. A prática constante desse processo cria uma base sólida para relacionamentos mais equilibrados. A pessoa não depende apenas das circunstâncias ou do comportamento do outro para manter a harmonia, porque desenvolveu recursos internos para lidar com as situações. Isso gera mais estabilidade, mais segurança e menos desgaste emocional. Ao longo do tempo, os conflitos deixam de seguir o mesmo roteiro, porque a postura muda. As reações são diferentes, as decisões são mais conscientes e a comunicação se torna mais clara. Esse conjunto de mudanças quebra o ciclo de repetição, permitindo que o relacionamento evolua de forma mais saudável e construtiva. Responsabilidade pessoal. Na construção do relacionamento, é um princípio que muda completamente a forma como duas pessoas se conectam, porque tira o foco da culpa e coloca o foco na atitude. Muitos relacionamentos se desgastam não por falta de amor, mas pela falta de consciência de que cada pessoa é responsável pelo que leva para dentro da relação. Existe uma tendência natural de apontar erros, cobrar mudanças e esperar que o outro faça aquilo que se considera necessário, mas quando ambos assumem que têm um papel ativo na construção do relacionamento, a dinâmica muda de confronto para colaboração. Assumir responsabilidade pessoal significa entender que suas palavras, suas reações e suas escolhas impactam diretamente o ambiente da relação. Não se trata apenas do que o outro faz ou deixa de fazer, mas de como você responde, como você se posiciona e como você contribui para o clima emocional entre vocês. Muitas vezes, pequenos comportamentos repetidos ao longo do tempo criam padrões que fortalecem ou enfraquecem o relacionamento. Um tom de voz mais duro, uma resposta impulsiva ou a falta de atenção podem parecer detalhes isolados, mas quando se tornam frequentes, geram desgaste e distanciamento. Quando não há responsabilidade pessoal, o relacionamento se torna um campo de acusações. Cada conflito é visto como culpa do outro. Cada problema é atribuído a falhas externas, e raramente há espaço para reflexão interna. Esse tipo de postura impede o crescimento, porque ninguém está disposto a reconhecer suas próprias falhas. Sem essa consciência, os mesmos problemas se repetem, criando um ciclo de frustração que parece não ter fim. A responsabilidade pessoal quebra esse ciclo ao trazer uma nova perspectiva. Antes de exigir mudança no outro, é necessário avaliar o próprio comportamento. Esse processo exige maturidade, porque não é fácil admitir erros ou reconhecer atitudes que contribuíram para um problema. Muitas vezes, o orgulho impede essa reflexão, criando uma resistência em aceitar qualquer tipo de responsabilidade. No entanto, quando alguém decide olhar para si mesmo com honestidade, abre espaço para mudanças reais. Essa postura não diminui a pessoa, pelo contrário, fortalece, porque demonstra autocontrole, consciência e disposição para evoluir. Outro ponto importante é que assumir responsabilidade não significa aceitar tudo passivamente ou ignorar atitudes prejudiciais do outro.
Trata-se de reconhecer o que está ao seu alcance, mudar e agir de acordo com isso. Cada pessoa é responsável por suas escolhas, mas não pode controlar completamente o comportamento do parceiro. O que pode ser controlado é a própria postura, a forma de reagir e a maneira de lidar com as situações. Essa clareza evita expectativas irreais e reduz a frustração, porque direciona a energia para aquilo que realmente pode ser transformado. A comunicação é uma das áreas mais impactadas pela responsabilidade pessoal. Em vez de usar palavras para atacar ou defender, a pessoa aprende a se expressar com mais clareza e respeito. Isso inclui reconhecer quando errou, pedir desculpas de forma sincera e buscar resolver conflitos de maneira construtiva. Quando ambos assumem essa postura, o diálogo se torna mais aberto, reduzindo mal-entendidos e fortalecendo a conexão. A comunicação deixa de ser uma ferramenta de confronto e passa a ser um meio de construção. A responsabilidade pessoal também envolve consistência. Não basta agir de forma correta em momentos isolados e depois voltar aos mesmos padrões negativos. A construção de um relacionamento saudável depende de atitudes repetidas ao longo do tempo. Pequenas ações diárias, como demonstrar respeito, ouvir com atenção e valorizar o outro, criam uma base sólida. Essa consistência transmite segurança e fortalece a confiança, que é essencial para qualquer relacionamento duradouro. Outro aspecto fundamental é a gestão das emoções. Assumir responsabilidade significa não usar sentimentos como justificativa para comportamentos inadequados. Sentir raiva, frustração ou tristeza é natural, mas a forma como essas emoções são expressas faz toda a diferença. Reações impulsivas podem causar danos que poderiam ser evitados com um pouco mais de controle. Quando há responsabilidade, a pessoa aprende a reconhecer suas emoções sem permitir que elas dominem suas ações. A construção de limites saudáveis também está diretamente ligada à responsabilidade pessoal. Cada pessoa precisa entender até onde pode ir, o que é aceitável e o que não é. Sem essa clareza, o relacionamento pode se tornar desequilibrado, com uma pessoa assumindo mais do que deveria ou aceitando situações que a prejudicam. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de respeito próprio e ao relacionamento. Quando ambos compreendem e respeitam esses limites, a convivência se torna mais equilibrada. A responsabilidade pessoal também influencia na forma como os problemas são enfrentados. Em vez de evitar conflitos ou acumular insatisfações, a pessoa assume a iniciativa de buscar soluções. Isso não significa resolver tudo sozinho, mas estar disposto a participar ativamente do processo. Essa postura evita que pequenos problemas se tornem grandes crises, porque há um esforço contínuo para manter o equilíbrio da relação.